Quem você apoia para presidente da República? Comenta aqui para mim. Essa pergunta, gente, está movimentando o debate político em todo o país nesse momento de crise, de tensão institucional. E eu quero saber de vocês. Inclusive, temos novas informações sobre o escândalo envolvendo o caso Master, que continua surgindo e aumentando a pressão sobre o governo. Setores da oposição afirmaram que o presidente Lula estaria tentando empurrar a responsabilidade política do caso do ex-presidente aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de mudar o foco das investigações. E isso está muito claro, né? E reduzir o desgaste da sua base. Ao mesmo tempo, decisões recentes do ministro Gilmar Mendes, que interromperam a quebra de sigilo em pontos considerados estratégicos, levantaram, gente, questionamentos sobre possíveis interferências do STF. Inclusive, eu estou abrindo aqui a matéria. Eu vou compartilhar na tela para vocês verem a respeito dessas possíveis interferências do STF ao avanço das apurações. Também eu quero saber o que vocês acham das decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando nos últimos dias. Você acredita que ajudam a garantir justiça ou que realmente podem dificultar a descoberta, né, completa da verdade? Comenta aí. Outro tema que divide opiniões é a possibilidade de delação premiada do Daniel Vorcaro, que parece estar tirando o sono dos ministros do STF. Gente, a gente vai trazer novas revelações que podem, inclusive, mudar todo o rumo das investigações e quebrar de vez a narrativa que o Supremo vem trazendo. Você é a favor ou você é contra essas decisões que o STF toma? Comenta aí para mim. Antes de continuar, só um pedido importante: se inscreve agora mesmo no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo ao máximo possível que você puder, porque, gente, o momento político é decisivo e o debate precisa alcançar mais brasileiros. Então deixa seu like, escreve sua opinião nos comentários e envie esse vídeo para amigos, familiares, grupos que você faz parte. Assim você ajuda o canal a crescer, você fortalece esse espaço para discussões e debates saudáveis sobre os acontecimentos que podem definir o futuro do nosso Brasil, né? Então bora lá? Vou começar aqui com o Lula, que quer empurrar o caso Master para Bolsonaro. Olha só aqui o vídeo que eu vou separar aqui para vocês do Instagram. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar junto comigo. Saiu pelo jornal Infomoney. Olha só o Lula, que sempre a culpa é de alguém, né? Nunca é do governo. Olha só e me diga aí a sua opinião, tá? Deixa eu passar aqui. A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é obra, é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um roubo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Vão tentar dizer, não, mas o governo sabia. É uma obra deles. Esse banco nasceu em 2019. No começo do ano, o ex-presidente do Banco Central, o Willa, ou seja, negou o reconhecimento do Banco Master. Quem reconheceu em setembro de 2019 foi o Roberto Campos. E todas as falcatruas foram feitas por ele. Gente, então vocês viram aí, né? Não é novidade, pra gente já estar acostumado, que conhece de fato o governo. Mas assim, é muito interessante ver, né? Pra mim é como se fosse subestimar a minha inteligência. E vocês? O que vocês pensam a respeito? Comentem aí. Enquanto vocês comentam, uma outra situação que chamou bastante atenção e gerou repercussão foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, que anulou a quebra de sigilo do fundo que comprou parte do resort ligado ao Dias Toffoli. Os ministros estão se blindando ou você acha que realmente estão seguindo legislação, hein? Olha só, ministro Gilmar Mendes, do STF, anula a quebra de sigilo do fundo que comprou parte do resort ligado a Dias Toffoli. Gente, eu falei para vocês que não é só um ministro que pode cair, são vários, é o STF aí, inteiro praticamente, né, envolvido em escândalo. O fundo de investimento Arlen comprou em 2021 de dois irmãos de Toffoli
parte das cotas que eles tinham do Taiaiá, no Paraná. Arlen era administrado pela Reage Investimentos. E aí aqui o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra de sigilo do fundo que comprou parte do resort ligado ao ministro Dias Toffoli e o fundo de investimento. O fundo Arlen pagou 3,1 milhões de reais na operação, segundo a Junta Comercial do Paraná. As cotas estavam em nome da empresa Merit, que pertence à família de Toffoli. O fundo Arlen, por sua vez, era administrado pela Reage Investimentos e a Polícia Federal investiga a Reage e o Banco Master. Olha só. Segundo o Banco Central, as duas instituições montaram um esquema de operações combinadas para inflar o patrimônio do grupo do Daniel Vorcaro. Gente. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, olha quanta gente envolvida. O Banco Central liquidou o Master em novembro de 2025 e a Reage Investimentos em janeiro agora de 2026. Em fevereiro, o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master depois de admitir ser sócio da empresa que vendeu participação no resort para fundos ligados a Vorcaro. Toffoli afirmou que não atuava na administração da empresa da família e rejeitou qualquer relação pessoal com o Daniel Vorcaro. E os integrantes da CPI do crime organizado aprovaram a quebra de sigilo fiscal e bancário do fundo Arlen em bloco, que é quando os parlamentares analisam vários requerimentos de forma conjunta. E foi nesse ponto que o ministro Gilmar Mendes baseou sua decisão de anular a quebra de sigilo. O ministro afirmou que a quebra de sigilo é uma medida excepcional e que precisa ser analisada separadamente. E anulou a quebra de sigilo aprovada pela comissão. Então, diante da gravidade de que se reveste o requerimento de quebra de sigilo, a Constituição demanda, ainda segundo aquela decisão, análise fundamentada de cada caso, com debate, deliberação motivada, de modo que a aprovação de atos de tal natureza não pode ocorrer em bloco nem de forma simbólica, escreveu o ministro. E aí, no fim de fevereiro, Gilmar Mendes havia anulado a quebra de sigilo da Merit, a empresa da família de Toffoli. O ministro alegou que a decisão da CPMI configurou desvio de finalidade, que não estava ligado ao objetivo da investigação da comissão. Então, assim, blindagem. O presidente da CPI do crime organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT, declarou que decisões dessa natureza inviabilizam e esvaziam o poder investigatório do parlamento, que vai recorrer da decisão e que a comissão não se curvará a qualquer tentativa de obstrução. E aí, nessa quinta-feira, dia 19, a CPI mista do INSS convidou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ao ex-presidente Roberto Campos Neto para prestar depoimento. Como não são convocações, a presença deles não é obrigatória. A CPMI apura irregularidades em crédito consignado concedido por instituição financeira, entre elas o próprio Master, a aposentados e pensionistas. Os depoimentos de Galípolo e Campos Neto só devem ser marcados se os trabalhos da comissão forem prorrogados. E o prazo, termina na semana que vem. Então, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos, pediu ao Supremo a prorrogação, porque também não teve resposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da União. E a decisão do Supremo cabe ao ministro André Mendonça. O próprio presidente da CPMI terá que apresentar explicações ao STF, e, nesse caso, sobre emendas parlamentares de autoria dele. O ministro Flávio Dino deu 5 dias úteis para que Carlos Viana e o senador esclareçam supostas irregularidades no envio de 3,6 milhões de reais para a Fundação Oasis, braço social da Igreja Batista da Lagoinha, e o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zetel, era pastor de uma das unidades da Igreja Batista da Lagoinha, tá? Então, vocês viram aí, assim, gente, sério, dá enjoo. Meu estômago, assim, ele embrulha quando eu leio esse tipo de notícia e vejo esse tanto de obstrução, esse tanto de atrapalhamento, vamos dizer assim, nas investigações, O que vocês sentem em relação a isso, hein? Não parece que tem alguma coisa estranha acontecendo? Aí, o que acontece, Uma outra reviravolta que aconteceu é que o Vorcaro, ele deve fazer uma delação premiada. Eu queria saber se vocês são a favor ou contra da delação. Eu vou mostrar o vídeo que saiu aqui, que a Jovem Pan trouxe. O advogado do Vorcaro é quem
trouxe a informação e discute a delação premiada com Mendonça. É isso mesmo, vamos ver o que vai acontecer dentro dessa história, mas olha só o trecho dessa possibilidade de um acordo. Possibilidade de uma delação premiada já está sendo sondada pela nova defesa de Daniel Vorcaro, né? José Luiz de Oliveira Lima, que é o novo advogado, entrou na semana passada na defesa para integrar a defesa de Daniel Vorcaro. Ele esteve com o ministro André Mendonça no gabinete dele aqui no STF ontem, Thiago, numa audiência. Foi uma primeira reunião entre os dois, depois que José Luiz de Oliveira Lima, que é conhecido como Juca, né? Foi uma primeira reunião que ele teve com o ministro André Mendonça depois que ele pegou esse caso. Então foi mais ali para se apresentar como novo advogado do caso, mas sim, obviamente, que esse assunto, possibilidade de uma delação premiada, foi abordada, porque isso está sendo já tratado pelo advogado, pela nova defesa de Daniel Vorcaro, com todos os atores importantes ali nessa investigação. Inclusive com a Polícia Federal, né? Porque há uma expectativa, numa eventual delação premiada, se isso realmente de fato for negociado, for fechado, que seja diretamente, inclusive, com a Polícia Federal e não com o Ministério Público, não com a Procuradoria-Geral da República, por algumas razões, mas claro, tem que ser homologado pelo ministro André Mendonça. Então, esse fato, Thiago, uma possibilidade de uma delação premiada de Daniel Vorcaro já está sendo considerada, já está sendo sondada e sendo tratada ali pela nova defesa do banqueiro. O que acontece, uma possibilidade... Então, pessoal, vocês viram aí a mudança de rumo que pode tomar. Mas será que essa delação realmente ele vai entregar os verdadeiros parceiros? Ou será que vai ser só para dar uma acalmada nos ânimos? O que vocês acreditam, hein, gente? Vai ser peixe pequeno ou peixe grande que pode ser aí, né, entregue? Comenta aí para mim, enquanto você comenta. Uma outra informação que eu quero trazer aqui para vocês é a respeito do Flávio Bolsonaro. Ele indicou o Moro para governo do Paraná e eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Quem trouxe essa matéria foi a própria CNN Brasil, então vamos ver um trechinho aqui dela, onde mostra que Flávio cita boa avaliação de Ratinho Júnior, mas mantém acordo com Moro. Então o senador reafirma apoiar o PL, a pré-candidatura de Sérgio Moro, em um almoço empresarial. Então, o senador Flávio Bolsonaro declarou nessa quinta, também dia 19, durante almoço com empresários no Rio de Janeiro, que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, tem boa avaliação, mas manteve o acordo do PL como o senador Sérgio Moro do União Brasil para disputa pelo governo do Paraná. O Ratinho é um grande quadro, um grande governador, com boa avaliação, mas o partido tem direito de lançar seus pré-candidatos. A informação que nós temos é que ele será o indicado pelo PSD. Portanto, a gente tem que tomar as decisões a partir do posicionamento dele e agir. Vamos tocar a vida. Nós conversamos com o Sérgio Moro. Ficou resolvido que ele vai ter o apoio do PL para concorrer ao governo do estado do Paraná e pelo Partido Liberal, afirmou em um evento no Rio. O que vocês acham? Gostaram, não gostaram? Vou comentando aí a sua opinião. E aqui, antes de encerrar o boletim, gente, tem mais uma notícia. Vocês apoiam benefícios recebidos pelas igrejas? Eu vou trazer aqui um trecho de um vídeo também do senador Carlos Viana, que rebateu as acusações sobre os benefícios às igrejas. Olha só um trecho, foi a Jovem Pan quem trouxe, e eu queria saber sua opinião também sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui juntos o senador. Primeiro, nós não mandamos dinheiro para igrejas. Não é possível fazer isso. Você manda dinheiro para as prefeituras e as prefeituras aprovam planos de trabalhos com fundações ligadas a igrejas. O problema é que nós estamos no ano eleitoral e tudo se torna um problema. É um roteiro que a gente já conhece. Eles tentaram colocar um presidente que fosse uma pessoa amiga da investigação aqui. Não conseguiram. Se esperavam um presidente covarde e omisso, se enganaram comigo. Segundo passo, eles tentam desqualificar as provas. Não vai dar em nada, não vai dar em nada, inclusive com a imprensa amiga, dizendo, olha, isso aí não dá em nada, isso é um circo, não sei o que lá mais. Terceiro, eles tentam desqualificar quem investiga. Minhas emendas começaram em 2019, já tem 7 anos. As prefeituras receberam e repassaram na compra de camas, macas, equipamentos. Eu estou muito tranquilo sobre esse assunto. E não mandei só
para uma fundação ligada à Lagoinha. Mandei para fundações ligadas à Igreja Católica, à Sociedade São Vicente de Paulo, às APAES, às Santas Casas de Misericórdia, mas isso não foi em momento algum levantado. Apenas essa questão. O terceiro ponto, um ponto importante. Não há qualquer blindagem aqui. 6 igrejas evangélicas apareceram nas investigações. 6. 3 delas tinham sinais de lavagem de dinheiro, porque a quantidade foi muito grande na conta das igrejas. Os sigilos foram todos quebrados e entregues aos parlamentares, especialmente os parlamentares do governo. Não falaram absolutamente nada. Os sigilos estão aí. Outras 3 igrejas, incluindo a Lagoinha, não há qualquer sinal de lavagem de dinheiro, mas haviam pessoas investigadas que fizeram ofertas, vamos dizer assim, doações. Os 3 sigilos bancários de todos os envolvidos nas doações foram quebrados e também foram entregues aos parlamentares do governo. Não falaram absolutamente nada. A questão tenta-se criar uma cortina de fumaça. Por quê? Nós quebramos o sigilo de uma pessoa importante, que é o filho do presidente. Nós chegamos até o irmão do presidente, cujo sindicato movimentou mais de 800 milhões de reais. Isso é fato. Isso não é especulação política, como eles tentam agora criar tudo isso. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso e vamos responder. Eu sou uma pessoa pública e é preciso que todas as minhas ações tenham transparência. Pessoal, vocês viram aí? E aí, o que vocês acharam, hein, a respeito dessa entrevista do Carlos Viana? E para encerrar, gente, importações chinesas de soja dos Estados Unidos despencam, desembarques brasileiros saltam. Então aqui o jornal Infomoney trouxe sobre as tensões comerciais, as importações chinesas aqui, né, que despencaram, os desembarques brasileiros saltaram em meio à tensão entre China e Estados Unidos. O Brasil se aproveita. Então, olha só, o Infomoney trouxe essa matéria e eu quero saber o que vocês pensam a respeito. Então, aqui mostra que Pequim, né, as importações chinesas caíram nos 2 primeiros meses desse ano em relação ao ano anterior, já que a maioria das remessas após uma trégua comercial no final de outubro ainda não chegou. O maior importador de soja do mundo trouxe 1,49 milhão de toneladas métricas da semente oleaginosa dos Estados Unidos em janeiro e fevereiro, uma queda de 83,7% em relação aos 9,13 milhões de toneladas do ano anterior, de acordo com dados alfandegários publicados na sexta. E as tensões comerciais atrasaram as compras chinesas da safra de soja de outono dos Estados Unidos até o final de outubro, e os compradores estatais adquiriram cerca de 12 milhões de toneladas métricas de soja dos Estados Unidos desde então. Os operadores estão aguardando a próxima reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, e o presidente da China, para obter mais clareza sobre a futura demanda da China pela soja norte-americana. E na quinta, o Trump disse que sua viagem a Pequim havia sido adiada em cerca de 1 mês e meio. As importações de soja no Brasil aumentaram 82,7% em relação ao ano anterior, para 6,56 milhões de toneladas métricas em janeiro e fevereiro, já que os compradores privados que evitaram a soja dos Estados Unidos devido às altas tarifas aumentaram as compras de suprimentos brasileiros. No entanto, os operadores estão preocupados com o fato de que os controles fitossanitários mais rigorosos do Brasil e o prolongado desembaraço alfandegário da China possam diminuir o ritmo das chegadas dos próximos meses. Então, o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, ele disse na terça que o governo negociará os requisitos de inspeção e segurança, né, da soja para os embarques brasileiros para a China, e as importações da Argentina em janeiro e fevereiro subiram para 3,7 milhão de toneladas métricas. Então, a gente viu aí, né, a matéria. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Gente, as coisas estão aí acontecendo rápido, né? A gente vai continuar acompanhando e trazer para vocês em breve mais novidade. Então fique por dentro, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Até logo!